A todo mundo que se liga nas redes do 22º Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, o meu abraço e a minha alegria de mais uma vez estarmos aqui para o registro de obras, de livros, de experiências que são narradas, são escritas e que nos ajudam a compreender, que nos ajudam a avançar no entendimento da realidade, para que a gente possa tomar as nossas decisões, para que a gente possa viver as nossas experiências e também, quem sabe, registrá-las. E hoje, dando sequência às discussões que nós estamos realizando pelas redes do Fórum, eu tenho enorme satisfação, enorme prazer de conversar aqui com uma pessoa que eu tenho na mais alta conta, que eu tenho muito carinho, muita admiração e respeito pelo seu envolvimento, pela sua trajetória. Eu estou falando da professora Ana Freitas. Muito bem-vinda, Ana. Bom dia, Tiago. É recíproco, né? O nosso respeito, alegria, reconhecimento de estarmos andarilhando juntos nas itinerâncias do Fórum e reinventando o legado de Paulo Freire na universidade, em articulação com a escola, com os movimentos sociais e, sobretudo, nos reinventando nesse processo, né? É uma alegria estar aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos conversar um pouquinho, então, né? Vamos sim. Porque a ideia, então, desse nosso diálogo aqui é para tratar sobre duas recentes obras lançadas de autoria da professora Ana Freitas, que vêm na esteira, vamos dizer assim, de um conjunto de vivências, de experiências, de outras publicações que a professora Ana tem realizado ao longo de sua trajetória como educadora, pesquisadora, professora universitária e militante também por um mundo mais justo. Ana, nós vamos tratar então de duas obras, uma obra que é uma segunda edição de um texto teu publicado em 2014, e nós vamos tratar depois também de uma obra mais recente, esta inédita, que organiza, né, uma trajetória importante. A primeira obra que nós vamos tratar então, ela foi publicada originalmente em 2014 pela editora Méritos de Passo Fundo, e chamava-se, né, essa capa muito bonita, como os livros da Ana têm se notabilizado, com capas, com artes muito bonitas, muito atraentes, assim, para a gente ter contato com o livro, chamado Leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência. E, Ana, conta um pouquinho, talvez, deste projeto aqui e de por que uma segunda edição revisada e ampliada dele agora recentemente. Tá bom, obrigada, Tiago, por esse espaço, né? Esse livro, ele nasceu justamente da docência, né, como professora de didática, no curso de pedagogia e outras tantas licenciaturas. Sempre trabalhei com Paulo Freire como uma referência indispensável. E num semestre, uma aluna, ao final da disciplina, me disse: professora, que bom que nós trabalhamos com a pedagogia da autonomia, porque agora eu sei que eu não posso ser professora. E eu disse: como assim? E ela disse: porque eu não vou conseguir ser tudo que diz aí neste livro, né? Porque pedagogia, autonomia, 3 capítulos, ensinar exige, né? E aquilo foi muito importante para mim, porque me dei conta, né, de que dependendo do modo como tu olha, né, para a pedagogia da autonomia, tu pode ter uma leitura prescritiva, né? E fundada numa racionalidade técnica. Então, esse livro aí, ele surgiu de um momento profissional em que fui me dando conta do óbvio, né, de que precisava ter mais ênfase a contextualização da leitura da pedagogia, que passou a ser uma forma de introduzir o pensamento de Paulo Freire, né? E esse livro, então, propôs uma trilogia de referência, que seria a pedagogia da autonomia, juntamente com o dicionário Paulo Freire, que é também um produto das nossas andarilhagens do evento, e o livro da Anita Freire, que é Paulo Freire, uma história de vida, né? Justamente para contextualizar a vida e obra e também para dar indicações de aprofundamento conceitual. Então, essa é a origem do livro, e ele está dividido em 2 partes. A segunda parte são atividades de estudo que foram produzidas também ao longo da experiência profissional, né? Justamente provocando esse exercício da curiosidade epistemológica, da rigorosidade metódica, né? A ideia de que, de fato, a gente faça das leituras de Paulo Freire uma referência para a nossa própria
prática, né? E esse realmente, Ana, é um diferencial que me chamou muito a atenção. Além desta aposta que surge, e eu não sabia, foi muito interessante dessa estudante que gerou essa tua iniciativa do livro, mas de fato é um livro que no final ele tem apêndices, exatamente organizados em atividades de estudo, né? E isso dá uma certa característica de, parece fazer um convite de fato, não apenas a uma leitura passiva, se isso é possível, mas de uma interação, né? Não no sentido de um questionário qualquer, mas de algumas atividades que te permitam refletir sobre o lido. E isso é uma coisa que foi interessante, Ana. Desde a primeira edição, tu teve retornos assim de pessoas que entraram em contato com o livro. Como é que foi assim essa aposta de fazer essa segunda parte, como tu nos relata, assim, de atividades práticas, de exercícios, né? Uhum. Na verdade, esses exercícios vinham sendo feitos de sala de aula, né? Foi uma forma de compartilhar isso. E os retornos foram sempre em forma de convite para o diálogo, né? De participar de aulas, participar de eventos. E isso é muito interessante porque a gente tem um retorno do modo como as pessoas veem aquilo que tu escreve, né? Então, uma das atividades, ela é um acróstico. Não sei se aparece aí, né? Um acróstico daqueles que a gente brincava, assim, quando criança, né? Pedagogia da autonomia. E, enfim, ali no livro eu digo que, claro, que essa atividade é contextualizada, né? No procedimento em sala de aula, enfim, porque ela, separadamente, pode ser uma atividade absolutamente bancária, se tu pensar que tu tem que encontrar a palavra exata, né? Que foi pensada, enfim. Mas é uma provocação, ali tem a contextualização de como fazer para não ser traduzido dessa forma, né? Mas o novo agora, nessa segunda edição ampliada, é que entre as atividades, elas foram um pouco atualizadas, mas foi acrescida uma carta sobre cartas pedagógicas, um convite à escrita. Porque nos últimos anos, acho que a partir de 2018, ali, quando o nosso fórum e também o Seminário Diálogos passa a assumir as cartas pedagógicas como uma modalidade de inscrição de trabalhos, me parece que essa proposição do Freire ganha uma visibilidade maior, né? E, enfim, esse último texto é uma carta convite à escrita. E por ocasião da ampliação também das relações, dos diálogos, por conta de que fiquei 1 ano e meio, num ano que eu chamei de um ano sabático na França, né? Essa carta, então, está publicada em 4 versões, em português, francês, inglês e espanhol, né? E é literalmente assim um exercício de buscar a ampliação do diálogo sobre o legado de Paulo Freire para a formação com educadores e educadoras, né? Então, é um momento, assim, bem especial, de que eu acho que cada livro, né, que a gente faz é um marco da nossa caminhada. Verdade. Eu tô, nesse momento, assim, aposentada como visitante na Unipampa de Jaguarão, e esse período, né, de 1 ano e meio, que acabou sendo, me permitiu, então, sistematizar a experiência da qual o fórum é uma referência importante, né? Esse livro o título Leituras de Paulo Freire, é o nome próprio do fórum, né? O nosso fórum de estudos é Leituras de Paulo Freire, um movimento que veio se constituindo ao longo das últimas 2 décadas, já mais de 2 décadas, né, no Rio Grande do Sul, e um processo no qual eu me constituí como educadora e pesquisadora, né? Que é, então, o que está mais ênfase no outro livro. Mas só para terminar a segunda edição ampliada, ele traz como novidade, então, uma maior presença das mulheres. Nessa primeira edição, o prefácio foi do Carlos Rodrigues Brandão e o pós-fácio foi do Adriano Vieira, que é o autor, né, do verbete das cartas pedagógicas. Na segunda edição ampliada, é uma versão de mulheres, então. O prefácio é da nossa querida Anita Freire, e o pós-fácio é da Maria Cândida Moraes. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma pesquisadora, uma educadora muito presente nos estudos de Edgar Morin,
Ela trabalha com a perspectiva do paradigma emergente na educação e faz aproximações também com Paulo Freire. Então, são pessoas muito queridas, muito parceiras, e na versão, né, da Carta sobre Cartas Pedagógicas, a versão em inglês é da professora Felícia, que é também a editora do livro, a editora BEM, que é a abreviação de Brasil em Mente, é uma editora de Nova York, e que a edição foi feita inicialmente no exterior, e agora, para o Brasil, a gente está fazendo uma pré-venda, né? Que depois vocês vão ter o link aí. Sim, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Isso, e nesse domingo, então, às 5 horas da tarde, vai ser o lançamento no Brasil. A versão em francês é da Maria Luísa Souto Maior, uma jornalista e uma grande amiga que conheci nesse período lá em Paris, e a versão em espanhol é do professor Oscar Hara, que todo mundo conhece aí Que como legal. presidente do CEAL, né? Então, na verdade, sim, a escrita é, sobretudo, uma articulação de pessoas, de processos que vai configurando, né, aquele produto, digamos assim, né? Eu acho que isso que freirianamente a gente fica feliz, porque um livro não é apenas mais uma publicação, ele é resultado de um processo, de um momento que se vive, embora tenha o nome de um autor principal, tem muitas pessoas que estão junto, né? E no caso, Ana, particularmente desta segunda edição, o que fica evidente é que ela acompanha o teu próprio movimento, né? A tua própria construção e reconstrução de lugares e pessoas, né? E isso é muito interessante. Então, este é um dos trabalhos que a professora Ana Freitas está, então, trazendo de novo, o texto Leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência, que muda bastante da primeira para a segunda edição, se qualifica, se expande e se internacionaliza, o que também é algo bastante relevante. Nesse sentido, Ana, vou te convidar, então, nós passarmos para a segunda publicação, né, não por ordem, mas em termos de momento, né, uma outra publicação que surge também nesse teu movimento, nesse teu ano sabático, como tu mesmo denominas, né, e que oferta para nós uma publicação bastante densa, ao mesmo tempo muito cuidadosa, muito também de aspectos que nos fazem, a quem participa do Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire, se reportar às edições que conviveu, né, ao longo da história do evento. E desde o título, sugere um pouco essas questões, né? Mais uma vez, vocês observem, né? Vai ficar aqui na nossa descrição, na chamada do vídeo, mas uma capa também bastante significativa, né? Bastante ilustrada. E é o livro, então, Andarilhagens de uma Educadora Pesquisadora, Cartas Pedagógicas e Outros Registros de Participação no Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. Professora Ana, eu lembro de um texto que tu foste uma das organizadoras quando o Fórum teve a sua edição na PUC, em Porto Alegre, e que também ali naquele momento saiu uma publicação que foi importante para nós que participamos do Fórum e entendendo essa dinâmica de constituição do próprio evento. E eu lembro que naquela oportunidade me chamou muito a atenção a ideia de não historicizar propriamente, mas de trazer à tona a memória de um movimento, que a gente pode chamar assim, que já passa de 2 décadas, né, contínuas, que nós estamos na iminência dessa responsabilidade da reinvenção do Fórum em termos remotos, em virtude do contexto pandêmico, ou sindêmico, como eu tenho chamado, e que de alguma forma, então, chega em muito bom momento esta tua organização como pessoa que viveu e refletiu a experiência nesse coletivo. Sobre esse projeto, então, Ana, conta um pouquinho para nós o conteúdo, o que a gente pode, as pessoas que entrarem em contato com o teu trabalho, o que elas vão encontrar neste livro aqui, um livro, como vocês podem olhar, é um livro de 370 páginas, ele ficou uma edição bastante interessante, caudalosa, como diria um amigo meu, mas eu queria te ouvir então, Ana, o que a gente pode falar deste projeto aqui, como ele surge, como que tu chega até nele, qual é o seu conteúdo? Fala um pouquinho dele, por favor.
Então, né, falar um pouquinho desse livro é difícil, porque diria assim que esse livro é grande parte da minha vida, né, como minha formação como educadora, como pesquisadora, naquilo que eu me constituí a partir das relações que estabeleci profissionalmente, e se eu tive muitas descontinuidades institucionais, quem me conhece sabe que passei por muitas instituições de ensino superior, uma continuidade que eu tive foi a participação no fórum, né, como um coletivo de parceiros de estudo, de pesquisa, de investigação, de uma identidade que foi se produzindo aí, né? Então, de fato, poder fazer esse momento de parada e organizar esse livro foi um privilégio, assim, na minha vida profissional, né? Mas também não é o fato de ter um ano para escrever que a gente escreve tudo isso, né? É só porque veio escrevendo. Então, eu acho que, sobretudo, o conteúdo e a forma é parte daquilo que eu aprendi com Paulo Freire e, sobretudo, espero poder seguir ensinando a quem chega hoje, né? A Pedagogia da Esperança foi um livro que me marcou muito, porque Paulo Freire diz lá que ele escreveu em 15 dias os 3 primeiros capítulos da Pedagogia do Oprimido, pelo modo como ele registrava, né, as escutas, registrava suas ideias, e andava sempre com os papéis nos bolsos e depois organizava suas fichas de ideias, né? A professora Anita Freire está lançando ainda esse ano um livro que se chama Meus Registros de Educador, em que ela vai publicizar essas fichas, são 5 tipos de fichas, né? Mas, enfim, então o processo de produção desse livro, sim, teve esse privilégio de poder parar para organizar tudo isso, né? Mas ele só foi possível justamente por ter vindo ao longo desses anos realizando esse registro e produzindo, sem mesmo me dar conta, um modo muito próprio de organizar, né? Não só de registrar, mas de guardar, né? E de revisitar. De fato, não é a primeira publicação que trabalha com a memória do Fórum, o Tiago lembra bem, quando nós fizemos o Fórum na PUC, o nosso princípio foi exatamente o registro e a memória do evento. E resgatamos, naquele momento, as imagens visuais em forma de banner, né? Inclusive, no início não havia nem imagem visual do evento, né? E aquilo que está sendo feito agora em forma de vídeo, né, Tiago? Estamos reinventando essa memória. Então, essa produção de memória, ela vem sendo um cuidado metodológico do próprio evento, que vai tomando consciência disso e ampliando mecanismos e formas, né? Então, esse livro, ele é um livro autoral, mas ele é também um livro coletivo. Eu digo que ele é o livro do fórum, né? E ele aconteceu num contexto muito atípico. Na verdade, esse livro seria outro se não fosse a pandemia. Ele era para ser lançado em maio de 2020, e por conta de que, né, não ocorreu o evento e ficamos literalmente presos em casa, mas ampliando o diálogo virtual, né? Esse livro tem 2 partes, a segunda parte que é o conjunto dos trabalhos publicados ao longo desse período, que são 30 trabalhos, entre artigos, cartas pedagógicas e resumos de outras expressões, e a parte inicial, então, que era uma análise desses trabalhos. Mas aquilo que era uma análise bem... mais, não sei qual a palavra, pontual, objetivo, mais pontual, digamos assim, era mais uma apresentação dos trabalhos do que uma análise em si, né? Por conta de não ter saído o evento, por conta de eu ter sido convidada para falar do livro numa conferência em Portugal, eu digo, mas qual é o sentido, né, de falar de um livro com os trabalhos, né, locais, enfim, foi se ampliando, então, essa análise dos trabalhos, e essa primeira parte do livro,
ela tem uma reflexão mais densa, assim, sobre o modo de andarilhar e, sobretudo, ao compreender que andarilhar tendo diálogo como princípio e tendo a parceria na produção dos trabalhos, porque a obrigatoriedade da escrita, né, é um princípio que, em muitos momentos, tensionou a autoria das pessoas que ainda não tinham essa experiência e que vinham como coautoras, né? E, então, nesse livro, eu tenho 4 parceiras de autoria do fórum que, ao longo do percurso, inverteram, né, a condição de autoras e coautoras, que são a Cleiva Aguiar de Lima, de Rio Grande, a Maria Elizabeth Machado, de Porto Alegre, a Michele Silveira de Souza, que atualmente é orientanda do Tiago, né? E a Nina Xavier, né? Então, são pessoas que foram uma parceria continuada no fórum e que foram... se alterou essa relação entre autoria e coautoria. Então, isso é uma análise que é feita no livro, né, sobre o quanto nosso modo de andarilhar vai nos produzindo mutuamente nessa experiência autoral, né, à luz dos princípios freirianos. Então, esse livro é um livro coletivo, né, ele é feito com o apoio da editora Poieses, da qual a professora Ana Felícia, né, foi, então, uma apoiadora nesse processo, e ela escreve também o Pós-Fácio do Tempo, né, que é um texto muito lindo, assim como a carta prefácio, que é escrita pelo Tiago, né? Então, assim, nada nesse livro é ao acaso, tudo tem um sentido, né, uma relação de processo que está ali, né? Também nós temos nesse livro o Poetizando o Fórum Paulo Freire, que são os poemas do professor Balduino, que há muito tempo eu dizia para ele, professor, não, nós temos que publicar os seus poemas, enfim. Sei que ele já tem um outro livro que está publicando todos os poemas dele, né? Mas no livro o poema dele está na íntegra lá no final e também alguns excertos que acompanham as imagens, né? Assim, a cada entrada de evento, né, tem uma seleção de imagens ali, nada profissionais, né, o que foi possível dentro da história ali, mas porque as imagens dizem mais do que as palavras, né, da intensidade desse percurso, de uma participação de longo tempo, né, de longo prazo, que acho que isso é um diferencial na formação de muitas pessoas, assim como as 4 colegas que eu referi, de que a partir do momento que elas entraram no fórum, elas seguiram, né? E o Freire passa a ser, então, uma referência importante nessa formação. Por último, eu queria falar da capa, né? Que a capa também tem um significado importante ali, temos os mapas, né, do Rio Grande do Sul, da França, a minha rede de conexões, que é também uma rede nordestina, literalmente, né? E os desenhos são feitos pelo meu irmão, que é veterinário, mora em Santa Rosa, mas fez, então, amorosamente, né, os desenhos para a capa, e a montagem é feita pelo meu sobrinho, que é músico e também designer, né? Então, vocês vejam que cada uma das composições do livro carregam processos de pensar e de compor, né, múltiplas faces, né? Como diz o professor Balduino, né, no fórum, não há estrelas, nós somos uma constelação, né? Então, a provocação desse livro é exatamente que a gente siga provocando as nossas autorias, né? E, enfim, as cartas pedagógicas, elas ganharam também uma visibilidade grande no nosso processo do evento. E só para concluir, Tiago, os últimos trabalhos que estão postos aqui eram os trabalhos que seriam apresentados em 2020. Depois até teve uma pequena alteração ali, mas
dos trabalhos que eu acho que é bastante representativo, né, da amplitude da experiência do fórum, Hortas Pedagógicas em Conexão Paris-Erechim. Esse trabalho foi pensado no momento que o fórum seria presencialmente, e o grande problema era, será que nós vamos conseguir fazer uma conexão, né, no meio do fórum lá? E hoje é o contrário, né? A conexão é o mais simples de tudo, a questão é como é que nós vamos dar conta de olhar 23 cartas pedagógicas, né, na exposição dos trabalhos. Mas a gente, de fato, hoje conta com duas participantes de Paris apresentando suas cartas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana no sentido da ampliação da experiência, porque depois desse fórum virtual, né, Tiago, que é um desafio e tanto, com certeza ele não voltará a ser exclusivamente presencial, ele vai continuar sendo híbrido de alguma forma, né? Porque quem participa de longe não vai abrir mão de participar depois, né? Não vai, nós estamos gerando, não até por uma intencionalidade explícita, mas por uma resposta a um contexto social, nós estamos gerando, então, uma releitura da própria experiência de leituras do fórum. Ele tem pensado muito nessa dimensão. E o livro da Ana, ele tem me acompanhado aqui de forma muito presente, né, porque eu tenho recorrido muito, né, sempre para dar uma olhada num quadro síntese que a Ana nos oferta aqui, já presente também, esboçado em outros trabalhos, inclusive tem um livro que foi publicado pela Universidade de Caxias do Sul em 2018, sobre o legado de Paulo Freire no Rio Grande do Sul, a presença de Paulo Freire no Rio Grande do Sul, um projeto que parte da Unicinos, do grupo do Danilo Streck, lá da Sharon, enfim, e que ali tu tens um texto com a Beth, com a Cleiva, que já recupera um pouco dessa trajetória. Então eu usava muito aquele capítulo daquele livro. Com o livro da Ana encaminhado, eu acabei deixando um pouco aquele capítulo, porque esse livro ele acaba sendo um referencial muito maior. Então, de fato, esta é uma publicação que quem estuda, quem quer fazer, por exemplo, uma pesquisa sobre o fórum, nós estamos falando de um movimento de mais de 2 décadas, né, que vem produzindo experiências, sediado por universidades, um evento itinerante, e que não pertence a ninguém. Tem uma carta compromisso com algumas questões organizadas, que inclusive precisa, do meu ponto de vista, ser recorrentemente atualizado, ainda mais agora, nessa iminência de um novo contexto. Nós precisamos tratar disso entre este fórum e o fórum do ano que vem. Eu acho que é bem importante isso para a comissão estadual. E eu não tenho dúvida, esse livro da professora Ana, ele é referência para nós pensarmos a obra de Paulo Freire no Rio Grande do Sul, para nós pensarmos novas leituras a partir da experiência de autoria do texto, e, portanto, essas itinerâncias, as andarilhagens, como a própria Ana busca do Freire para o título do livro, e, fundamentalmente, ele é um apoio decisivo para quem se aproxima, para quem vai organizar o Fórum Paulo Freire, para quem vai continuar reinventando essa experiência. E o que tu falou, Ana, é uma coisa que eu acho formidável para nós irmos encaminhando essa conversa muito agradável, né? Este livro, ou muitas vezes a escrita de um livro, representa uma parte da nossa vida. Isso é muito significativo, é muito bonito, porque ao ler este livro nós encontramos pessoas, ideias, situações, e nós encontramos a autora. E aí, Ana, eu queria te provocar, já agradecendo mesmo essa oportunidade, dizendo que as informações sobre esses 2 livros estarão na descrição aqui desse vídeo, o pessoal vai poder acompanhar aqui embaixo, enfim, mas essa construção da gente como autora, Ana, como autora, pela tua experiência, né, tu que tem publicações, tu que acabou ao longo desses anos todos na tua atividade de educadora, na tua atividade de gestora, de professora de graduação, pós-graduação, como que tu vês esse desafio da construção da autoria, Ana? E como que isso dialoga com a proposta freiriana, né? Eu sei que tu reflete um pouco sobre isso, eu acho que para a gente encaminhar, seria legal algumas palavras tuas nesse sentido. Porque, ao fim e ao cabo, todos e todas são autores e autoras em potencial, né? Mas como que a gente vai se formando neste processo? Eu acho que seria legal assim, tu compartilhar um pouquinho como tu tem percebido isso na tua caminhada e nas pessoas que tu acompanhou a formação ao longo desses anos todos.
Tiago, eu vou te responder te fazendo uma provocação, né? Como a gente tem dito, assim, a palavra em Freire é uma palavração, te propondo uma nova atividade, mas vai ser assim um pós-fórum, né? Porque agora já não dá mais, que é a gente fazer esse papo com essa pergunta com todos que compõem esse livro, Ah, né? então. E em especial com a Cleiva, Sim. a Beth, a Nina e a Michele, né? Porque eu acho que é sobre tudo isso que o nosso projeto, o nosso processo de andarilhagem em parceria, de experiência continuada, diz o quanto a gente se constitui mutuamente, né? Uhum, E, por exemplo, essa ideia do varal temático que surgiu uhum, lá em Caxias, por que foi aquilo? Porque tinha gente que não tinha feito trabalho ainda e que a gente queria que tivesse lá e só podia ir tendo trabalho. Então, vamos fazer um trabalho que reaproveite os nossos trabalhos. E aí o varal temático teve esse resumo, né, para a gente analisar as cartas, e cada uma trouxe cartas que já tinha feito no outro processo. uhum, Então, assim, a função do outro eu acho que é muito importante, e a função do professor, né? O professor, no sentido freiriano, que não é um facilitador, né? Ele é um problematizador, ele é um desafiador, e eu tenho usado muito, assim, o Freire com Snyders, né? Na questão da alegria do obrigatório, né? Então, eu acho que a gente tem que ser obrigado a escrever em determinadas condições, é óbvio, para poder desenvolver, né, a produção autoral, escrever sistematicamente. E aí, enfim, o livro propõe ali um conjunto de instrumentos e procedimentos que se complementam, né? Que são, então, o diário de registros, as cartas pedagógicas e as rodas de diálogo, né? No sentido de tu escrever sistematicamente, o registro sistemático e o registro sistematizado, que são diferentes, mas complementares. Enfim, né, eu acho que tem bastante legal. questão para desenvolver aí, e, sobretudo, a gente desestigmatizar, né, a, a visão do autor, né? A gente Uhum, aproximar o autor do sujeito. Todos nós somos potencialmente autores, né? A partir da experiência de conhecer novas pessoas ali em Paris, as pessoas começaram a dizer duas coisas sobre mim que eu comecei a brincando assim, discordar, né? Que é especialista em Paulo Freire e escritora, né? Eu digo especialista, a palavra especialista mais nos afasta do que nos aproxima, né? Porque se alguém é especialista, então eu não posso, né, dizer nada, né? E ninguém é especialista em Paulo Freire, né? Nós temos múltiplos Paulos Freires, nós temos períodos, nós temos focos, enfoques, áreas, enfim, né? E a ideia de ser escritora, né? Eu gostaria de ser escritora daquelas que recebe assim milhões antecipados, né, para poder ficar só escrevendo. Não é o caso de quem trabalha nesse campo, né, de produzir a partir da experiência, que se fomenta no diálogo, enfim. Então, eu digo que eu sou uma estudiosa de Paulo Freire, né? E à medida que a gente estuda freirianamente, a escrita é parte do pensar, né? Não consigo uhum. pensar sem escrever, né? Meus caderninhos por todos ali, eu até tinha trazido para mostrar, mas o tempo é curto, né? Aqui são os diários amarelos, que são 6, que foram, então, o resultado do livro. Tá? Ah, o livro este aqui, ele tá nesses E amarelos aí. isso, as Ah, que ideias, olha legal. aqui, no Olha que diário legal. 4, no meio do diário 4, tem o esboço do tetragrama da transformação Aham. permanente, que aparece aí, né, que é, digamos, o fundamento da praxis Sim. freiriana, uma interpretação dela, né, o modo de produzir conhecimento a partir da mão na Uhum. massa. Uhum. E aqui, na verdade, tem uma concepção que o livro não deu conta ainda, porque o livro coloca a ação, a reflexão, a emoção e o registro em duas representações, Uhum. que tem os ícones, foram produzidos ali também pelo
meu sobrinho designer, mas a ideia é trabalhar também com imagens de Paris. Aqui a gente tem 4 locais de Paris que expressam a ação, a reflexão, a emoção e o registro. E Só que aí olha, não deu tempo nesse não tem livro, vai como. ser para o próximo. Mas eu E recuperei temos aqui, Ana. caminhadas freirianas em Paris para trabalhar Claro. esses conceitos. Olha Esse aqui é só. um lugar, olha que lindo, que se chama Écoute. Ah, sim. Da ideia É, mesmo de. Uhum. isso, então, assim, o conceito da reflexão, né? Eu trabalho a partir dessa imagem, mas enfim, isso vai ser para o livro que continua esse aí depois. Claro. Não, eu estava vendo aqui na página 181 do teu livro. Olha só, quem lê aqui esse tetagrama não imagina isto que gerou ele, ó. Que a professora Ana está nos mostrando. Olha que interessante. A concepção, a construção permanente e quando pega o resultado por si só, ele está antecedido, ele está precedido desse conjunto de experiências, que inclusive te oferta um material para continuidade, que é o que a professora Ana está lembrando. Então, nós estamos aqui tratando também de quase numa perspectiva, Ana, de uma oficina de criação literária, né, de uma criação de textos, de como é que se dá o processo, que é um processo possível, cada pessoa tem seu jeito também, mas eu recuperei aqui como que chegou até o livro, e tu tá mostrando da onde foi brotando, como é que tu foi te produzindo para chegar até aqui, né? Então, aí, nessa página aí, é um dos trabalhos apresentados no evento, né? E ali, no início, na análise dos trabalhos, na página 57, não, 67, e na 75, Aí tem, tá então, um a pouquinho. versão mais atualizada. Isso. Essa Tá? aqui. Um é com as palavras e o outro é com os ícones. Tá? Ok. Ótimo. Tá? Então, ali, Aí por exemplo, o já tem ícone da aqui, ó. ação, ele tem uma mala e um relógio, né? É a Sim, é ideia verdade. do tempo, né, limitado, e também do literalmente viajar, né? Viajar no futuro, como diz o Legal. Freire, para voltar à prática. Legal. Mas, Tiago, eu acho que a gente não pode concluir sem falar, né, da importância disso tudo, pensando no sentido político de estudar Freire rigorosamente hoje, né? Nós precisamos fazer uma disputa de projeto que está posta aí. Se no início do fórum eu estudava Freire num ambiente muito favorável, digamos assim, porque eu fiz um projeto de dissertação e depois de tese, trabalhando no âmbito da Secretaria de Educação, dentro de um projeto de uma administração popular que construiu uma escola cidadã reinventada nas bases da educação popular. Eu fui para a universidade para dar consistência, né, aquela prática que eu estava vivendo lá, por uma necessidade também minha, mas dentro de um universo, digamos assim, majoritariamente numa perspectiva de construir, de fato, um mundo possível, né? Porto Alegre como uma referência do Fórum Social Mundial, 16 anos de democracia participativa, né? E agora, nos últimos anos, né? Não vamos ter tempo aí de fazer uma análise de conjuntura, mas, enfim, principalmente a partir de 2016, ali com o golpe, né, da presidente Dilma, nós temos esse crescente movimento, né, de retrocesso da democracia, de avanço de um conservadorismo, e, enfim, hoje nós estamos vivendo na rede municipal de ensino uma defesa, né, de escolas cívico-militares. Então, acho que esse é um contexto que, mais do que nunca, a gente precisa estudar Paulo Freire para dar consistência nessa luta de disputa de projeto que está posto aí, né? Então, acho que, sobretudo, esse livro convida, porque, inclusive, tenho participado de alguns encontros e as pessoas dizem que não viam Paulo Freire dessa forma, com esse conteúdo, né? Porque a forma como distorcem Paulo Freire também é muito grande, né? Distorcem não por acaso. Então, nós temos que sim mostrar essa rigorosidade, essa densidade teórica, metodológica que Freire representa do ponto de vista de uma proposição contra-hegemônica,
né, na universidade, no movimento social, na escola e na articulação entre esses espaços todos, né? Que beleza, Ana, tu tem toda a razão. Essa dimensão ela é importante e vejam que falar desses dois livros nos permite quase construir um simpósio analítico sobre um contexto, sobre os nossos desafios na produção intelectual, mas sobretudo o desafio da praxis, né? Da gente ao mesmo tempo que produz, reflete, sistematiza, mas também intervém, também se coloca. E nós estamos num debate público muito truncado nos últimos anos, nós estamos vivendo realmente um contexto, inclusive do qual Paulo Freire aparece como um símbolo a ser derrotado pela ofensiva conservadora, porque ele foi colocado como símbolo. E eu acho que esse pessoal tem uma ideia política que não é até tão errada. Paulo Freire realmente é um símbolo contrário a um projeto de sociedade que hoje tenta se colocar e que eu tenho certeza que nós vamos historicamente reunir forças para avançar. Ana, a conversa sempre, eu tinha certeza que ia ser uma conversa com conteúdo, uma conversa agradável, e ao mesmo tempo acho que nós cumprimos um pouco aqui a questão de falar sobre esses teus dois últimos lançamentos, e eu quero te agradecer, te parabenizar primeiro pelas essas iniciativas, pela tua trajetória, que é muito importante como referência para nós, e que tu está nos ofertando, né? A segunda edição revisada e ampliada, com uma característica, como nós observamos aqui, muito interessante, do texto Leituras de Paulo Freire, uma trilogia de referência, e, agora mais recentemente, um texto que exprime essas itinerâncias e andarilhagens, né, que é o texto Andarilhagens de uma Educadora Pesquisadora, Cartas Pedagógicas e outros registros de participação no Fórum de Estudos e Leituras de Paulo Freire. Na descrição aqui do vídeo... O título é tão longo quanto a experiência. Não, é verdade. Vai ficar aqui na descrição desse vídeo, então, enfim, os contatos, a forma que o pessoal pode, né, tá entrando em contato com o trabalho da professora Ana, e fundamentalmente, tenho certeza que nós vamos seguir aí, Ana, em vários espaços, não apenas reinventando Paulo Freire no sentido acadêmico, de produtivismos, mas sim vivendo uma experiência solidária e uma experiência que acredita que sim, é possível pela educação a gente dar uma contribuição para ter um mundo melhor. Né? Muito obrigado, Ana, pela essa conversa-aula, tá? Obrigada, Tiago. Espero que a gente siga reinventando o fórum no espaço virtual que nos permite realizar o diálogo em larga escala, né? Mas que a gente possa muito em breve se encontrar também e dar aquele forte abraço isso é bom. Isso é bom. E, muito bom. Acho que é isso. Muito obrigada por essa participação. Que isso. Pessoal, nós seguimos então aqui, acompanhem os conteúdos, deem uma olhada aqui no canal do YouTube, nas nossas demais redes. Nós temos aqui conteúdos muito especiais que foram feitos, temos diálogos, nós temos já um conteúdo assim que, olha, vale a pena mesmo. E vamos tentar, né, fazer a melhor experiência possível desta edição do Fórum, porque esta edição ela é parte de um processo que não vai nem, que passa pela essa edição, mas não se esgota nela e nem começou nela. E isso é muito legal para a gente ir se construindo e reconstruindo. Porque, afinal de contas, como a gente tem insistido, educar é existir e resistir.